E aí, estão animados? Aprendendo cada vez mais sobre os montes e vendo a importância desses montes para a nossa vida, né? O significado que eles tiveram e que eles têm até hoje. E hoje nós vamos ver o Monte Calvário, o Monte da Vida. Muitas pessoas pensam no Monte Calvário lembrando morte, né? Associam o Monte Calvário, né? O Monte da Caveira, o Monte da Crucificação, à morte. E hoje nós vamos trazer uma referência de vida, porque o Monte da Morte, né? O Monte Calvário trouxe vida. E hoje nós vamos estudar isso que está lindo demais. E diz assim, você que já abriu, você que ainda está abrindo, está na página 66. Diz assim: e era a preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. E Pilatos disse aos judeus: eis aqui o rei de vocês. Eles, porém, clamavam: fora, fora, crucifique-o. Então Pilatos perguntou: devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. João 19, 14, 18. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Conduza, Senhor, esse estudo neste momento. Que não seja eu, Pai, mas que o teu Espírito Santo venha falar à tua igreja. Que possamos estar atentos à tua voz, para que nós possamos crescer espiritualmente, crescer em sabedoria e fazer o que é certo segundo o seu coração. Ensina-nos, ó Deus, não só aos domingos, mas ensina-nos diariamente na nossa vivência. É o que eu te peço e eu agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. E aí nós vemos aqui em Gálatas dizendo: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Então vemos que a glória não é nossa, né? Nunca foi, nunca será, e a glória não é de ninguém. Aquele que se acha glorioso está errado, porque a glória só foi dada a um, que é o nosso Senhor Jesus. E aí nós vemos aqui, na nossa revista, né, diz que o Monte Calvário, ele vem de um vocábulo do latim, calvaria, que significa crânio. E também há, né, um mesmo sentido numa transliteração grega. E aí eu peguei aqui, né, o significado dessa palavra maravilhosa. Transliteração vem de transliterar, que é escrever com um sistema de caracteres, né, algo escrito com outro. Por isso que diz, né, que é no mesmo sentido. Essa transliteração grega, no termo aramaico, Gólgota, que é interpretado como lugar da caveira. Ou seja, é o mesmo que um crânio, caveira, né, lugar da caveira. E é uma elevação rochosa em forma de crânio humano. E está fora das muralhas de Jerusalém. E esse é o local onde Jesus foi crucificado. Nós temos aqui a foto do Monte Calvário na nossa revista. Não está muito bem nítida, né? Não está muito bonita. Bonita já não é, né? Mas assim, visível, né? Só que se você botar no Google, né, o Monte Calvário,
ele vai te trazer várias imagens mais claras, mais bem posicionadas, e tem até uma referência. Geralmente eles colocam a linha em volta assim para mostrar o formato de crânio. E realmente esse monte, ele tem sim um formato de crânio. Parece mesmo que é uma caveira. Por isso ele tem esse nome. Ele é chamado de lugar da caveira, crânio. Esse Gólgota, ele significa isso. E é o Monte Calvário. Então, agora você já descobriu que o Monte Calvário tem o formato de uma caveira. E você já descobriu que também é um lugar da caveira, significa crânio, e que Jesus foi crucificado neste lugar. 2. O Monte Calvário é o local de sofrimento e humilhação. Aí em Marcos 8,31 diz: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Essas palavras de Jesus, elas fazem uma alusão à profecia de Isaías, que está no capítulo 53. Mas não só relatou o sofrimento e a humilhação que estariam por vir para Jesus, também trouxe significado e propósito ao evento ocorrido no Monte Calvário. Porque utilizou a expressão era necessário, e assim ele se referiu às nossas transgressões, porque sem esse sacrifício não haveria perdão para nós, para ninguém. É impossível que o sangue de bodes e touros remova pecados. E diz assim, lá em Hebreus 10, 34, diz assim. Meu celular agora não quis abrir. Já foi aí? Tá, meu celular aqui travou. Hebreus 10, 3 ao 4 diz: entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Ou seja, é para lembrar do pecado, não é para remover o pecado. Então, o sangue de bode e de touro não podia, de forma alguma, remover pecado. Não tinha perdão através do sangue de bode e de touros. Mas, pelo sangue de Jesus, sim. O único sangue que tirou o pecado, que perdoa, que limpa e faz uma nova criatura é o sangue de Cristo. Então, não adianta matar bode, não adianta matar touro, pomba, cordeiro, enfim. O único sangue que nos limpa do nosso pecado, que tira as nossas transgressões, é o sangue de Jesus. Por isso a Bíblia é bem clara que sangue de bodes e touros não remove pecados. O único que poderia fazer isso e fez foi Jesus Cristo. E Jesus se entregou em nosso lugar, e o seu castigo naquele cruento, ou seja, um lugar que há sangue derramado, sangrento, cruel, naquele cruel monte, naquele sangrento monte, ele nos trouxe paz e redenção. Aleluia por isso. Glórias a Deus, porque Jesus veio fazer isso por nós. E aí diz assim, que a morte de cruz, ela tem 4 características. As 4 características são: era extremamente dolorosa, era humilhante, era ultrajante e era maldita. São as 4 características de quem morre na cruz.
dolorosa. Por quê? Pelo tempo que se ficava ali exposto, pendurado na cruz, poderia demorar horas e até mesmo dias para que a pessoa morresse. Então a gente imagina a dor de Jesus naquela cruz e de todos os outros, né, que morriam em cruz. Então nós vemos que é uma morte dolorosa. Você fica pendurado. A gente até estudou isso numa revista anterior, falando sobre a morte de Jesus, né, imaginando as moscas ali naquele sangue dele. Quem já abriu peixe sabe como é que é botar o peixe na pia, um tal de mosca. Então imagina Jesus ali, horas ali, sangrando, pendurado, já tinha sido chicoteado, estava com uma coroa de espinho na cabeça, então ele já estava sentindo dor. Ele já foi para a cruz sentindo muita dor e ficou horas na cruz com muita dor. Então, era extremamente dolorosa e era humilhante. Por quê? Porque era uma pena de morte aplicada para quem cometia delitos, para quem era assassino, líder e cúmplice de revolta contra o Império Romano. Então, todos aqueles que praticavam esses delitos, esses crimes absurdos, como assassinato e ser líder ou cúmplice da revolta contra o Império, eles morriam na cruz. Então, essa era a humilhação. Todos que estavam pendurados em cruz, já se sabia que era uma pena de morte, porque quem estava na cruz não merecia de fato perdão. Quem estava morrendo na cruz era alguém cruel, era alguém que cometia coisas absurdas, era alguém contra o Império Romano. Então, está pendurado na cruz, já sabe que boa coisa não é. Então, a morte de cruz, ela se torna humilhante por isso. Porque quem vai para lá é uma pessoa, no vulgo, né, que não presta. E Jesus passou por essa humilhação também. E era ultrajante, por quê? Uma vez que o condenado era açoitado, cuspido, escarnecido publicamente, obrigado a carregar o seu próprio instrumento de morte. Então, quem ia para a cruz era açoitado, cuspido, né? Era debochado. A gente sabe que as pessoas debocharam de Jesus ali na cruz, falaram: por que não salva-te a ti mesmo? Por que não desce daí? Né? Não é o rei dos judeus? Quer salvar a todos e não salva a si mesmo? Então, eles debocharam de Jesus. Então, também tinha essa característica. E ela era maldita. Por quê? Sempre apontou, né, a maldição de todo aquele que fosse pendurado no madeiro. E diz assim lá em Gálatas: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, Jesus passou por essas 4 características ruins, que era morrer numa cruz por causa de nós. Então, ele foi sentir dor, ele foi ser rejeitado, ele foi ser cuspido, açoitado. Todos que olharam para ele o humilharam porque ele estava em posição de um criminoso e ele também se tornou maldito. As pessoas que o olharam ali lançaram maldição sobre Jesus e se tornou ele maldito porque era uma morte de maldição, era uma morte maldita. E tudo isso ele fez por nós. Um local, né, era um local indesejado. Ninguém queria ir para o Calvário. Um local indesejado, como foi o Calvário, pode ser ressignificado por Deus, ou seja, ter um outro significado. Ele é poderoso para fazer coisas preciosas, mesmo em meio ao sofrimento. E isso ele faz conosco, porque nós somos resgatados pelo Senhor
mesmo nessa sociedade perdida em delitos e pecados. Ou seja, da mesma forma que Deus transformou o lugar da caveira em um lugar com um outro significado, porque era um lugar maldito, onde ninguém queria estar, e Ele transformou aquele lugar em amor. Um lugar onde Jesus declarou o amor por nós. Declarou que não importa quem somos, as nossas falhas, as nossas limitações, Ele se tornou maldito para que nós tivéssemos chance. Ele se tornou uma pessoa num local onde ninguém queria estar, para que nós pudéssemos buscar a Deus no dia de hoje. Então, Deus, Ele fez essa troca de significado. Um lugar maldito, Jesus foi por amor. Jesus transformou o lugar onde ninguém queria estar, ninguém queria passar por aquele lugar, e Jesus passou por amor a nós. E é isso que Deus faz com a nossa vida hoje. Nós estamos vivendo numa sociedade onde tudo gira em torno de pecado, gira em torno de erro. As pessoas estão sempre causando mal às outras, estão sempre tentando passar por cima das outras, como diz aqui. É uma sociedade perdida em delitos e pecados. E aí, Deus, com todo o seu poder, ressignifica isso na nossa vida. Pega a gente nessa sociedade perdida e nos resgata. E nos transforma, nos faz ser diferente, ser uma nova criatura. Em meio a uma multidão perdida, nós temos Deus na nossa vida, que nos faz ser diferente. E é por isso que Deus é tão poderoso. O propósito sempre é maior que o processo. O Monte Calvário ensina isso, porque no local da maldição imperou a bênção. Então a gente olha para o Monte da Calvário, né, o lugar da caveira, e a gente vê a bênção imperando ali. A gente vê Jesus nos dando vida. Então a gente olha para aquele lugar de morte e vê vida. Então é isso que Deus faz. Ele pega a maldição, transforma em bênção. Ele pega aquela pessoa perdida e transforma em uma pessoa diferente. Ele pega aquela pessoa que aos olhos do mundo não prestava para nada, não servia para nada, e transforma em uma pessoa excelente que dá bons frutos. Ele pega aquela pessoa caída, desesperada, sem rumo, e traz significado para a vida dela. Esse é o nosso Deus. É o Deus que pega a maldição, que pega o perdido, que pega aquele que já não tem mais serventia e traz significado, traz essência, traz conteúdo, traz unção para aquela pessoa. E foi isso que Deus fez conosco, nos dando a chance de mudar de vida e ser uma nova criatura. Tópico 3. O Monte Calvário é um local de amor inigualável. Não se iguala. Não é igual a amor nenhum. O amor é um local de amor inigualável. Aí diz aqui: o ódio e fúria dos perseguidores de Jesus se evidenciaram desde a sua prisão até a sua crucificação. O apóstolo João, ele de uma forma bem graciosa, nos conduz à compreensão da proeminência divina. Proeminência, ou seja, aquilo que sobressai em relação a alguma coisa. Então a gente vai ver, né, a divindade sobressaindo naquele ódio, naquele furor, aquela vontade de destruir Jesus. A gente vai ver e a gente consegue compreender, né, Deus nessa situação toda. Compreender que ali tem amor, que ali existe sim a mão de Deus. Naquele lugar de ódio e crueldade foi estabelecido o maior ato de amor que o mundo jamais conheceu. Aí João nos mostra essa compreensão. Aí ele fala o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
E aí ele mostra para a gente que aquela crueldade toda era amor. Ele mostra para a gente que os perseguidores odiavam Jesus, que eles eram cruéis com Jesus, eles deram morte a Jesus, mas tudo isso foi amor por você, amor por mim. E a gente consegue compreender que era necessário e que valeu muito a pena, porque graças a isso nós estamos aqui libertos e esperando a volta do nosso Senhor para morar com Deus lá no céu e louvar a Ele por toda a eternidade. Continuando, Jesus transformou o lugar de ódio, como Calvário, em um lugar de amor. E Ele nos amou de tal maneira, com tamanha intensidade, que isso escapa à nossa compreensão. A gente nem consegue compreender esse amor de Jesus. Nós somos incapazes de conceber a ideia que um lugar de dor seja instrumento de amor. Por quê? Por que que isso foge da nossa compreensão humana? Primeiro que nós somos limitados humanamente. Nós temos nossas limitações em geral, porque somos carne e osso, falhos, nós somos tudo isso, já vem dessa limitação. Por que que a gente não consegue entender? Porque quando a gente ama, a gente quer cuidar, né? Todo mundo aqui que ama alguém, não mata. Por isso a gente não consegue compreender humanamente. Porque quando a gente ama, a gente quer dar amor. Quando a gente ama, a gente quer dar flores. Quando a gente ama, a gente quer presentear. Quando a gente ama, a gente pede em casamento. A gente casa. Aí quando a gente ama, a gente cuida. A gente faz a comida. A gente dá banho. Acorda de madrugada, aquele neném chorando a noite toda. Mas a gente ama tanto que se torna até prazeroso. Que a gente pega o neném chorando e fala assim, ai, que bom que você está chorando, vou cuidar de você para o resto da vida. E aí pega aqueles galalau, né, que já tem 50 anos, e a mãe ainda fala assim, vem cá, filhinho da mamãe, tudo adulto, mas fala assim, e as crianças? Aí quando tu vai ver as crianças, já tem 40 anos as crianças. Mas é amor. Então quando a gente ama, a gente cuida, a gente abraça, a gente não pendura na cruz. Por isso a nossa compreensão fica assim tão limitada. Porque se é um ato de amor, por que foi para a cruz? Porque lá na cruz ele mostrou amor. Porque precisava ir para a cruz. Bode de touro não limpa pecado, só o sangue de Jesus. E aí a gente consegue entender que naquele lugar de dor e sofrimento tinha amor. Havia amor naquele lugar. Porque Jesus, ele nos ama muito, ele quer cuidar da gente, ele quer nos abraçar, mas o ser humano é falho. O ser humano colocou Jesus na cruz. Aquele povo que gritou, crucifica-o, crucifica-o. Aquele povo não tinha amor por Jesus. Mas Jesus tinha tanto amor, ele amou de tal maneira que foi. Deus que amou de tal maneira e mandou Jesus. E aí Jesus foi para a cruz porque ele te amou com tanta intensidade que ele não quis deixar você longe do Pai. E ele veio e fez você ter novamente a oportunidade de estar com ele. E aí Paulo escreveu aos Efésios assim: e assim pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Efésios 3. Por que isso?
não é pelo conhecimento humano, e nem pelas nossas habilidades, nem pelas nossas percepções. Nós só conseguimos compreender esse amor que Jesus teve na cruz por nós só pela fé. Se estivermos alicerçados na palavra, é aí que nós podemos alcançar a compreensão deste amor, pela experiência pessoal. E esse amor foi anunciado num lugar de ódio e maldade, como aquele monte. Então, só consegue compreender o amor de Jesus naquela cruz quem tem uma experiência pessoal com ele, quem tem um encontro com ele, quem está alicerçado na palavra, quem medita dia e noite diante de Deus, estuda o que Deus quer para nós, compreende esse grande amor. Não é porque nós somos demais, eu estudei muito, por isso eu entendo o amor de Jesus. Não, a gente entende o amor de Jesus na cruz vivendo com ele, tendo experiência com ele, porque aí a gente percebe que a gente não merece. É amor. Não é por mérito. A Adriana era incrível, então ela vai ser salva. Não, a Adriana não é nada. Jesus é que é tudo. E ele me permitiu isso. Me permitiu ser salva se pendurando no madeiro. E assim a gente consegue compreender o amor de Jesus. Aí a gente consegue entender, né, a altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor, porque aí a gente tem uma experiência pessoal com Jesus, a gente conhece Jesus, a gente anda com ele, a gente fala com ele, e aí a gente percebe, caramba, Jesus me ama, eu sendo assim, tão vacilão. E aí a gente entende que naquele lugar de ódio habitava amor, porque o próprio amor estava lá, Jesus Cristo. 4, Monte Calvário é um local de perdão. Gente, isso é muito bom, porque perdão é necessário demais. Gosto muito do sentido de algumas palavras, lembrando que foi a pastora que escreveu esse estudo, né? Aí a pastora, ela falou isso, que ela gosta, né, do sentido de algumas palavras que estão na Bíblia, sendo utilizadas na Bíblia. Vem do grego, do hebraico e traduzidas em português, como perdão, também como no hebraico, kapar, né, cujo significado é cobrir, nassá, levantar. No grego, apime, deixar ir. Carizamoi, ser gracioso com. Apólio, né? Soltar. Esses termos encontramos no Monte Calvário. Compreendemos o perdão como sendo um gesto ou uma ação de relevar uma ofensa ou agressão sofrida por outra pessoa, por alguém, e dispensando de uma culpa. Entendeu o que é perdão? Perdão é você relevar o que te fizeram e dispensar a culpa dessa pessoa. Porque às vezes a pessoa vai remoer aquilo, vai sofrer por aquilo, vai morrer por aquilo que cometeu com você. O que ela causou para você vai doer nela. Nem todo mundo, mas alguns sentem. E quando você libera o perdão, você tira esse peso dela e também de você. Porque muitas pessoas que não perdoam carregam um fardo muito pesado, que é a dor de não perdoar. Algumas pessoas acham que só quem comete o erro que sofre. Não, quem não consegue perdoar sofre também. Porque às vezes você não consegue perdoar uma pessoa que você se relacionava bem. Às vezes você não consegue perdoar uma pessoa que você conversava quase toda semana. Às vezes você não consegue perdoar uma pessoa que você via de vez em quando, esporadicamente, ou
rotinamente. Você via sempre uma pessoa e você não consegue perdoar ela. Isso te causa mal. Por quê? Porque você vai ter que conviver com aquela pessoa sofrendo pelo que ela te fez. Porque o relacionamento muda. Você já não consegue mais falar com aquela pessoa normal como você falava. Por quê? Pela falta do perdão. Então, o perdão não faz mal somente para aquela pessoa que causa. O perdão também o erro não faz mal só a pessoa que causa, também faz a pessoa que sofre. Então, o perdão, ele libera paz para quem cometeu e paz para quem sofreu. Então, tem dificuldade de liberar perdão? Pede a Deus mais facilidade. E é isso. O perdão é você relevar o que te fizeram e tirar aquela culpa da pessoa. Aquela pessoa já não vai mais remoer aquela dor que te causou, porque você a perdoou. E assim você fica em paz com Deus e você fica em paz com a pessoa. A pessoa fica em paz com você. E que ela aprenda e não faça de novo, né? Mas o perdão é necessário por isso. E nós vemos isso no Calvário, como esses termos falam. Cobrir, né? Deixar ir, ser gracioso, soltar. Tudo isso vem relacionado. Porque quando você perdoa, você deixa aquela pessoa ir em paz. Quando você perdoa, você solta aquele fardo pesado que estava em você, estava nela. O perdão sempre é importante. A obra de Jesus no Calvário vai além de simplesmente relevar a nossa ofensa, né, ou nos dispensar das culpas e dos fardos que carregamos. Vai além de relevar o que a gente fez, o que a gente carrega, a nossa culpa, os nossos erros, vai além disso. Por quê? Jesus cobriu as nossas vidas com seu amor. Um amor tão grande que nos livra do medo, nos levanta de onde caímos, nos abre portas para seguirmos em direção a uma nova vida. Então, o perdão de Jesus naquela cruz, ele não só releva. Não, tudo bem, vai em paz, está perdoado. Vai em paz, Adriana, está perdoada. Não. A cruz não foi só isso, foi muito além. Jesus, ele nos cobre com amor. A partir do momento que nos arrependemos e somos perdoados, ele nos cobre com o seu amor. Ele nos levanta de onde a gente caiu, de onde a gente errou, ali onde a gente era fraco, ali onde a gente era incapaz, ali onde a gente perdeu intimidade com Ele. Ele nos levanta dali e Ele abre portas para que a gente siga com uma nova vida. Ele nos chama e fala assim, vem comigo que eu vou te fazer vencedor. E aí a gente vê que é muito mais do que só perdoar. É dar uma nova chance, é dar uma nova vida, é ajudar a continuar, é ir junto. Não é só perdoar, é estar junto, é abraçar com amor. É quando você acorda de madrugada chorando, desesperado, e você ora e Ele está lá pronto para te atender. E você acorda completamente renovado. Esse é o nosso Jesus. Um Jesus que... o amor que nos solta, nos liberta, amor cheio de graça, repleto da bondade da parte de Deus. E aí 1 João 4, 9 e 10 diz, vai abrir, vai, em nome de Jesus. 1 João 4, 9, 10. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então não é porque a gente amou a Deus, não é porque a gente ama Jesus, não, é porque Deus nos amou. Porque se Deus fosse esperar nosso amor ou a gente merecer, não ia ter salvação, gente. Porque a gente não merece. Que a gente erra pra caramba. Mas foi o amor de Deus por nós que fez tudo isso.
Graças a Deus por isso, né? Ainda bem que ele não esperou a gente. E aí tem um vídeo que eu pedi para o Enzo passar. Vocês já devem ter visto, mas vamos ver de novo, porque esse vídeo é muito bonito. E fala, né, Isaías 53, é o que nós falamos. Isaías falou sobre, né, essa morte de Jesus. Jesus ali também fez essa alusão. E hoje nós vamos assistir um trechinho com essa música. Não, vai ser a música toda. Espero que você consiga ver e ouvir. O ruim é a claridade, né, gente? Eu sei, mas vai dar para ver. Só não tá som. Isso é para relatar, né? Quem Jesus era, o que fez por nós. E ainda está sem som. Será que é na mesa? Diácono Adriano, vê se consegue liberar o som aqui do vídeo para nós, por favor. Como nós falamos aqui, né, de perdão. Esse amor que nos levanta, nos liberta, nos solta, nos direciona, caminha conosco. Esse amor é Jesus. E nos cura, ainda nos cura. Servir a Jesus só tem coisa boa, gente. A gente sofre umas perseguições, mas a garantia da vitória é certa, então vale a pena. Foi. Pode ser daí mesmo. Não, pode ser daí. Pode abrir a imagem também. Isso aí são guerras, mortes. Ele veio para isso, para limpar isso.
Obrigada, Enzo. Ai, gente, não sei vocês, mas eu fico emocionada. Eu chorei para separar o vídeo e choro agora, porque a gente não merece, né? E ver Jesus descendo ali da cruz por causa da gente. A gente tinha que ir para lá, né? Eu não sei você, às vezes você acordou essa manhã pensando em desistir de tudo, não aguentando mais a perseguição, não aguentando mais o sofrimento, te acusarem do que você não fez, te criticarem só porque você está tentando fazer o que é bom, tentando agradar o Senhor e levantando tantos inimigos contra a sua vida. E aí a gente olha Jesus ali na cruz, morrendo para te dizer nessa manhã: eu te trago perdão e caminho contigo para você não parar. A cruz de Jesus nos traz amor. O Monte Calvário, o Monte Sangrento, o Monte de dor, revela para nós que é possível ter mudança. É possível ser diferente a partir do momento que a gente aceita Jesus. E como diz na música, e nós olhávamos para Ele, pensávamos que eram seus próprios pecados que o levavam ali, mas foi por mim e por ti. Não foi por Ele, foi por nós. E continuando, passando esse momento assim de emoção. Não choro de tristeza, eu choro de alegria. Eu choro porque muitas das vezes eu penso assim: Deus, não dá não, tá difícil demais. E aí Ele fala assim: difícil foi ir para a cruz, sem pecado nenhum. Difícil foi furar minha mão, sem eu ter feito nada. Difícil foi me odiarem só porque eu queria mostrar amor. E aí eu falo: é mesmo, peraí, deixa eu ir embora aqui. Não tem nem como argumentar. Continuando, 5. Conclusão. O Monte Calvário é o local onde a morte gerou vida. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12:24. O grão de trigo é um fruto seco, que pode ser definido como um óvulo maduro e fecundado. E contém no interior uma planta embrionária e substâncias de reserva, protegidas por 1 ou 2 envoltórios que nós chamamos de casca. Ao ser lançado na terra úmida, as cascas se rompem para que a planta embrionária dentro, que está no interior, possa germinar e assim dar origem ao broto e uma nova planta. Então, em meio a esse processo, o romper as cascas, o grão inevitavelmente morre. As cascas se rompem, o grão morre. E a partir desse acontecimento gera vida. Então Jesus comparou o processo de fecundação do trigo com a missão dele aqui na terra. Por quê? A morte dele na cruz do Calvário foi imprescindível para dar frutos. Sem a morte da semente não há chance de gerar uma vida. Sem o sacrifício de Jesus no Calvário não haveria possibilidade de vida eterna para a humanidade. Aquele lugar de morte tornou-se para nós um lugar de vida. Jesus morreu, ressuscitou e segue transformando muitas vidas, as quais recebem a missão de propagar
a obra restauradora daquele monte. Sim, o Monte Calvário. Que a lição do Calvário, que é o monte da vida, nos inspire com a esperança para dias melhores. Então, que a gente olhe o Monte Calvário e veja vida. Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. Jesus comparou o grão por isso, porque quando o trigo morre, aí sim tem vida. Então, para que a gente pudesse ter vida, Jesus precisou passar daquele sofrimento, aquela cruz. E aí, Enzo, vai dar para encerrar com aquele trechinho? Então tá bom, vamos lá. Só para reforçar, tá, gente? Jesus morreu para nos dar vida. O monte da dor, o monte da morte transformou-se em vida, porque a partir daquela morte a gente tem a chance de salvação. E por ti. Olha a vida. Jesus. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E Ele está aguardando para nos levar com Ele. Então fique firme, não desista, porque o Monte Calvário trouxe vida a nós. Amém, igreja? Ai, aleluia! Glórias a Deus por isso. Gratos somos por esse sacrifício. Então fique de pé, igreja. Fique de pé, porque essa manhã você vai sair daqui renovado, renovada, porque Jesus deu a vida dele para hoje você poder estar aqui, mesmo que sofrendo, mesmo que chorando, mas com a certeza da sua salvação. Oh Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento de estudo na Tua Palavra. Te agradecemos, ó Deus, por esse ensino do monte tão lindo, Pai, de ver, ó Deus, que aquele lugar tão cruel pôde gerar vida. Aquele lugar onde ninguém queria estar. Jesus escolheu estar para estar no nosso lugar. Jesus escolheu por amor a nós. Senhor, muito obrigada por esse ensino. Muito obrigada, Deus, por estar nos renovando diariamente. Muito obrigada, Deus, por estar dando essa certeza que o Senhor nos perdoa, nos levanta, nos cura, nos transforma e caminha conosco. Continua, Senhor, trabalhando no nosso meio, curando, Pai, não só nosso corpo, mas também nossa alma, nossa mente, nosso espírito. Deus, nos cura por completo. Queremos ser pessoas sãs na Tua presença. E que possamos continuar, ó Deus, tendo vigor, tendo coragem para estar aqui aos domingos pela manhã estudando a Tua Palavra. Quem ainda não tem essa coragem, Deus, traz esse despertar, porque é tão bom, ó Deus, conhecer a Tua Palavra, saber o que o Senhor deixou registrado para nós. Anima o coração de quem não está animado para vir, ó Deus, e que eles possam ver a importância de aprender a Tua Palavra. Toma também, Deus, essas vidas em Tuas mãos. Não sabemos, ó Deus, o que eles têm passado, mas sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, que o Senhor é a solução para estas vidas. Então, Deus, em Teu nome eu repreendo tudo que não provém de Ti. E que caia por terra, Deus, qualquer coisa que tenha sido lançada para entristecer ou para tirar essas pessoas da Tua presença. Traz, ó Deus, o milagre, traz o refrigério.
Que essas pessoas possam ver o seu agir e que eles contemplem o milagre acontecendo em suas vidas. Leva-nos também, ó Pai, para a nossa casa, guardados e protegidos, que nenhum mal venha nos acontecer, nem na nossa ida até em casa e nem no nosso retorno às 18 horas. Anima nosso coração para que possamos vir te cultuar no culto da noite, em nome de Jesus. Amém. E saia contente, alegre, porque Jesus te ama. Até logo mais.